Imagine descobrir que seus vizinhos guardam um segredo tão sombrio que poderia abalar não apenas suas vidas, mas toda a tranquilidade de sua cidade. Foi exatamente isso que aconteceu em uma gélida manhã de novembro de 1929, quando o orvalho congelado cobria os telhados de madeira do antigo Belgorod. Ninguém poderia imaginar que uma simples denúncia de desaparecimento, recebida pelo sargento Stepan Nikiforovich Dorokol, desvendaria um dos crimes mais perturbadores já registrados na história local. O que começou como uma rotineira investigação logo se transformou em um pesadelo tão perturbador que muitos dos envolvidos prefeririam nunca ter conhecido a verdade. Se você é daqueles que se fascinam por histórias reais capazes de desafiar nossa compreensão sobre os limites da natureza humana, este relato é para você. Tudo começou quando Stepan, um policial experiente de 43 anos, recebeu a visita de Ekaterina Semyonovna Kuznetsova, uma vizinha preocupada. Ela afirmava não ver Anna Petrovna Kovalyova, sua amiga de longa data, há mais de 2 meses. Nos autos do depoimento registrado em 27 de novembro, Ekaterina declarou: Ana sempre foi uma vizinha gentil. Íamos juntas à feira aos domingos, mas desde o final de setembro, ela simplesmente desapareceu. Ao questionar Ivan Fyodovich, marido de Ana, ele respondia evasivamente que ela havia viajado para visitar uma irmã em Kharkov. Problema? Ana jamais mencionara ter uma irmã. E o mais estranho, sua filha, Clara, de 20 anos, passou a usar as roupas da mãe, a imitar seus gestos e até a pentear os cabelos do mesmo jeito. Intrigado, Stepan decidiu visitar a residência dos Kovalyov para uma inspeção formal. A casa, um sobrado de tijolos vermelhos com varanda de madeira e detalhes esculpidos nas janelas, era típica da região. A família havia se mudado de Petrogrado em 1925. Quando Ivan assumiu o cargo de engenheiro-chefe em uma fábrica local. Clara, segundo relatos, era uma jovem reservada que raramente saía de casa e não trabalhava. Mas ao bater a porta na manhã de 28 de novembro, Stepan foi recebido por uma moça que se apresentou como Clara Ivanovna, e algo estava muito errado. Em seu relatório, o policial anotou detalhes inquietantes. A jovem vestia um vestido azul escuro claramente grande demais para ela, com um chale de seda no pescoço. Apesar do calor dentro de casa, seu sorriso era constante, mas os olhos, vazios e frios, transmitiam uma estranha desconexão. Enquanto aguardava o retorno de Ivan, Stepan notou um cheiro doce e nauseante no ar, como carne estragada disfarçada por perfume barato. Na sala, dezenas de fotos de Anna Petrovna decoravam as paredes, todas com sorrisos idênticos, mas que por algum motivo pareciam falsos. Clara, percebendo seu olhar, murmurou com uma voz que não combinava com sua idade: Mamãe nunca nos abandona. Ela está sempre aqui, mesmo quando não está. Enquanto Clara se ausentava para preparar chá, Stepan avistou cartas sobre a mesa. Uma endereçada a Ivan questionava suas frequentes faltas no trabalho. Outra de uma certa Elizaveta em Kharkov, a suposta irmã, trazia uma pergunta perturbadora: por que você escreve em nome de Ana? Não a vejo há 3 anos. Ao retornar, Clara tremia. Seus pulsos exibiam marcas roxas como de cordas. E seus movimentos eram cópias exatas dos de Ana. O jeito de ajustar os cabelos, as pausas ao falar, até as entonações. Era como se ela estivesse interpretando um papel. Quando Ivan finalmente chegou, seu rosto pálido e a postura tensa confirmaram as suspeitas do policial. Ele repetiu a história da viagem, mas ao ser confrontado com a carta de Elizaveta, gaguejou: bem, na verdade não é uma irmã, mas uma amiga de infância. Ana não queria que soubessem. Clara então o abraçou de um modo que Stepan achou excessivamente íntimo para uma filha. O constrangimento nos olhos de Ivan foi instantâneo. Ao sair, Stepan notou uma sombra no porão, algo impossível, já que os Kovalyov juravam morar só eles dois ali. Nos dias seguintes, testemunhas revelaram detalhes ainda mais sinistros. Vizinhos contaram que após o suposto desaparecimento de Ana, Ivan e Clara passaram a agir como um casal. Uma senhora chegou a jurar ter visto-os se beijando no quintal, não como pai e filha, mas como amantes. Um guarda noturno descreveu Ivan carregando pacotes suspeitos em uma carroça à noite, envoltos em lona e exalando um cheiro químico forte. E então veio o depoimento mais chocante. Um menino de 12 anos que brincava perto da casa afirmou ter ouvido barulhos estranhos vindo do porão, e um gemido abafado que soava como uma
Mulher chorando. A verdade, quando finalmente veio à tona, seria tão monstruosa que abalaria Belgorod, para sempre. Mas isso, meu caro leitor, é uma história que merece ser contada com todos os seus detalhes macabros, e você está prestes a descobri-la. O testemunho daquele jovem de 12 anos não foi o único a lançar uma sombra sinistra. Sobre os Kovalyov, um vizinho, o sapateiro Grigori Petrov, revelou em depoimento sob juramento algo que o perseguia há semanas, certa noite, enquanto voltava para casa. Após uma visita tardia a um amigo, viu Ivan Fyodovich e Clara cavando um buraco no canto mais remoto do jardim. Eles não me viram porque me escondi atrás dos arbustos, confessou Petrov, a voz trêmula. Clara estava de camisola, suja de algo escuro, não era terra. E o tio Ivan, ele não parava de olhar para os lados como se esperasse que alguém o pegasse no ato. O que quer que tenham enterrado naquela noite, o homem nunca soube. Mas o suficiente para que em 6 de dezembro de 1929, o investigador Dorokol obtivesse uma ordem judicial de busca e apreensão na residência dos Kovalyov. As suspeitas, até então vagas, haviam se transformado em um pressentimento sombrio. Algo terrível acontecerá com Anna Petrovna. A ordem era clara, em virtude do desaparecimento da cidadã Kovalyov AP e da possibilidade de dano à sua integridade física, autoriza-se a busca imediata na propriedade localizada na rua Sadovaya, número 12. O procedimento estava marcado para a manhã do dia 7 de dezembro. Dorokol chegou à casa acompanhado de 2 agentes e do Dr. Alexei Pavlovich Solomin, médico legista da cidade. Mas ao baterem à porta, nenhum som veio de dentro. A vizinha, Ekaterina Semyonovna, aquela mesma que ouvirá os gritos meses antes, aproximou-se e sussurrou. Eles partiram antes do amanhecer. Vi Ivan Fyodovich e Clara carregando malas numa carroça, rumo à estação ferroviária. Ele parecia agitado. Após várias tentativas infrutíferas de contato, Dorokol não hesitou, arrombou a porta com um golpe seco. O interior da casa respirava abandono apressado. Xícaras sujas de chá ainda repousavam sobre a mesa da cozinha. Na lareira, brasas moribundas exalavam um cheiro azedo. E no chão do corredor, um chale feminino, reconhecido por Ekaterina como pertencente a Anna Petrovna, estava jogado como se tivesse sido arrancado às pressas. O térreo não revelou nada além do óbvio, uma família que partirá às pressas. Mas foi no andar superior que o horror começou a se desenhar. Na suíte do casal, uma cena estranhamente dividida. Metade do quarto estava impecável, com a cama feita e os móveis em ordem, a outra metade coberta por uma camada de poeira como se ninguém a tocasse há semanas. No armário, vestidos femininos pendiam desalinhados, alguns jogados no chão, como se alguém os tivesse revirado em busca de algo específico. Mas foi no quarto de Clara que o investigador encontrou a peça mais perturbadora de todo o quebra-cabeça. À primeira vista, um espaço comum de uma jovem, uma cama com colcha de renda, uma penteadeira com espelho, uma estante de livros. Mas sobre a penteadeira, entre frascos de perfume e pincéis, Dorokol notou algo fora do lugar: maquiagens, acessórios que pelas etiquetas desgastadas claramente pertenciam a Anna Petrovna. E ao lado deles, um diário de couro trancado com um pequeno cadeado. As páginas, datadas de janeiro a novembro de 1929, revelaram-se um registro metódico de uma loucura em crescimento. Aqui algumas passagens que congelaram o sangue dos investigadores. 15 de janeiro. Hoje ouvi-os brigar de novo. Mamãe gritava que papai me olha de um jeito que um pai não deveria olhar para a filha. Ela tem razão. Eu também noto esses olhares, e gosto deles. 3 de março. Mamãe está desconfiada. Proíbe que eu fique sozinha com papai. Ontem me bateu, quando me viu usando seu perfume. Disse que sou uma vadia depravada e que sabe o que penso. Mas ela não sabe. Não pode saber o que acontece entre mim e papai. Quando ela sai. 20 de junho. Papai me declarou seu amor. Foi no jardim, enquanto mamãe estava no mercado. Disse que sou mais bonita e mais jovem do que ela, que o entendo melhor do que ela jamais entenderá. Nos beijamos debaixo da macieira. Se ao menos mamãe pudesse desaparecer. 12 de setembro. Decidimos que não podemos mais viver assim. Mamãe precisa sumir. Papai sabe como fazer. Tem acesso a produtos químicos na fábrica que não deixam rastros. Tenho um pouco de medo, mas o amo mais do que tenho medo. Seremos felizes para sempre. 15 de setembro. Hoje à noite aconteceu. Papai colocou algo no chá de mamãe.
Ela passou mal e foi dormir cedo. Quando adormeceu, ele me chamou. Mamãe estava tão bonita, tão tranquila, quase como uma boneca. Papai disse que ela nunca mais acordaria. Senti algo estranho, medo, alívio e uma alegria escura, como se algo dentro de mim finalmente respirasse. 20 de setembro. Papai desce ao porão todos os dias. Não sei o que faz lá. Quando perguntei, disse que está preparando mamãe para sua última viagem. Hoje, enquanto ele estava no trabalho, desci escondida. O que vi, não consigo descrever. Mamãe estava sobre a mesa, mas já não era mais mamãe. Papai havia cortado seu corpo. Cada parte estava dentro de frascos cheios de um líquido amarelado. Sua cabeça. Deus meu! Sua cabeça me olhava do maior frasco. Seus olhos estavam abertos, como se soubesse o que fizemos. 25 de setembro. Papai me pegou no porão novamente. Ficou furioso. Disse que eu não deveria ter visto aquilo. Explicou que é um experimento, que quer preservar mamãe para sempre. Não entendo. Tenho medo, mas não consigo me afastar dele. Eu o amo. 1º de outubro. A vizinha Ekaterina perguntou por mamãe. Menti, disse que ela foi visitar uma tia em Charcoal. Papai me ensinou o que dizer. Ele prometeu que logo partiremos, que começaremos uma nova vida onde ninguém nos conheça. Disse que viveremos como marido e mulher. Experimentei os vestidos de mamãe. Ele gostou. 10 de novembro. Papai está estranho. Passa cada vez mais tempo no porão com ela. Às vezes ouço falando como se mamãe ainda estivesse viva. Ontem me obrigou a vestir o vestido de noiva de mamãe e disse que devíamos nos casar na frente dela. Desci ao porão e ele conduziu uma cerimônia doentia diante do frasco com sua cabeça. Fingi que era só uma brincadeira, mas por dentro tudo em mim gritava. 26 de novembro, última entrada. Um policial veio fazer perguntas sobre mamãe. Papai disse que se ele voltar, teremos que matá-lo também. Compramos passagens para Rostov. Daí, iremos para o Mar Negro, talvez para a Turquia. Papai disse que não podemos levar mamãe conosco, mas vi quando ele embalou um pequeno frasco em sua mala. Não ouso perguntar o que há dentro. Não ouso, porque acho que sei. O diário foi suficiente para que Dorocol ordenasse a inspeção imediata do porão. Ao descerem a escada estreita, iluminada por lâmpadas a querosene que tremeluziam como velas em um ritual, os agentes depararam-se com o que os documentos oficiais mais tarde chamariam de o laboratório do horror. Sobre uma mesa comprida, instrumentos cirúrgicos reluziam ao lado de frascos de reagentes químicos, muitos deles, como se descobriu, roubados do combinado de giz por Ivan Fyodovich. Nas paredes, fileiras de recipientes de vidro, cheios de um líquido turvo, guardavam algo que fez o Dr. Solomin empalidecer. Em seu relatório, o médico escreveu com mãos trêmulas. Foram encontrados 11 frascos de vidro contendo órgãos e partes humanas, presumivelmente pertencentes a um único indivíduo do sexo feminino com idade estimada entre 35 e 40 anos. Os métodos de preservação sugerem conhecimento avançado de química e anatomia. Em um dos recipientes, de maiores dimensões, repousava a cabeça decapitada, cujos traços faciais correspondem à descrição de Ana Petrovna Kovaliova, conforme fotos arquivadas no Registro Civil de Belgorod. Mas o pior ainda estava por vir. Os exames preliminares revelaram que aquelas partes anatômicas haviam sido tratadas com uma mistura meticulosa de formalina, mercúrio e outros agentes conservantes, uma combinação que só poderia ser obra de alguém com domínio excepcional sobre as fronteiras entre a ciência e a obsessão. Mas foi o maior dos frascos que verdadeiramente congelou o sangue dos investigadores na cena. Ali, imersa em um líquido cristalino, flutuava a cabeça de uma mulher de traços delicados, cabelos negros e longos ainda preservados com uma vitalidade perturbadora. A pele mantinha não apenas sua integridade, mas uma textura quase viva, como se o tempo tivesse sido não apenas detido, mas enganado. As pálpebras, levemente entreabertas, davam a ilusão de que a qualquer momento aqueles olhos poderiam se abrir e reconhecer quem os observava. E então as cadernetas. 16 volumes encadernados em couro desgastado, páginas repletas da caligrafia inclinada e febril de Ivan Fyodorovich Kovaliov. Não eram simples anotações científicas. Eram confissões, entre diagramas anatômicos de precisão cirúrgica e fórmulas químicas, desfilavam delírios sobre a eterna juventude, a preservação da beleza, além da morte e, mais inquietante, referências repetidas a uma transcendência carnal.
Em uma entrada datada de 12 de agosto de 1929 lia-se: o formaldeído sozinho não basta. A pele de Anocha começava a opacizar-se no terceiro dia, mas a combinação com sulfato de mercúrio e traços de arsênico, isso, sim é magia. Sua bochecha ainda cede sob meus dedos como se ela respirasse. Clara não entende. Ela acha que estou louco, mas quando mostrei a ela como os lábios de Ana retêm o tom rosado, como se ela acabasse de suspirar, até Clara ficou em silêncio. Ontem ela experimentou o vestido de noiva da mãe. Ficou perfeita. Quase. Como se Ana tivesse voltado. Outras passagens eram ainda mais sombrias. Em outubro do mesmo ano, uma anotação descrevia o momento em que Clara finalmente enxergou. Ela gritou no início. Chamei-a de ingrata, de ignorante. Tranquei-a no armário das vassouras até que parasse de tremer. Quando a soltei, seus olhos estavam diferentes. Não havia mais medo. Só compreensão. Hoje, ela mesma ajustou os cabelos no mesmo coque que Ana usava. E sorriu. Meu Deus, como sorriu. É como se uma parte dela já fosse Ana. Ou como se Ana estivesse usando seu corpo para voltar. Mas foi a última entrada, rabiscada às pressas com tinta borrada como se escrita por mãos trêmulas, que fez os investigadores trocarem olhares de puro terror. Datada de 3 de dezembro de 1929, 3 dias antes do desaparecimento da dupla, o texto era um misto de desespero e resolução assassina. Os olhos, sempre os olhos, eles secam, perdem o brilho, como se a alma escapasse. Por eles, talvez próteses de vidro sejam a solução, mas primeiro preciso resolver o problema do miliciano. Ele faz perguntas demais. Clara diz que devemos fugir, mas não posso deixar Ana. Não agora, quando estou tão perto. Levarei sua cabeça. Só isso. O resto, bem, se a milícia encontrar os frascos, que pensem que foi um louco qualquer, eles nunca entenderiam. Nunca. Aqui a caligrafia se torna ilegível, a pele de Clara está ficando como a dela. Às vezes, quando ela dorme, juraria que é Ana, deitada ali. Preciso terminar o trabalho. Preciso. Junto aos cadernos, os agentes descobriram um arquivo macabro, dezenas de fotografias de Ana Petrovna, algumas tiradas em vida, retratos formais, instantâneos sorridentes em parques, e outras, depois. Em uma delas, Clara posava ao lado do frasco com a cabeça da mãe, vestida com o mesmo vestido de noiva que Ana usará em 1912. Seu rosto, iluminado pela luz fraca do porão, exibia uma expressão que não era nem de luto nem de horror. Era algo muito pior. Orgulho. Como se estivesse apresentando uma obra-prima. O caso explodiu como uma bomba na imprensa soviética. O monstro de Belgorod. Médico da morte, a família que desafiou Deus. Os jornais competiam em manchetes sensacionalistas enquanto a milícia declarava caçada nacional a Ivan e Clara Kovalyov. Mas quando as autoridades finalmente localizaram o casal em Rostov, na Donu, em janeiro de 1930, encontraram apenas um corpo. Ivan Fyodorovich estava estendido sobre o chão de um quarto de hotel barato, a boca espumante, os dedos contraídos em garras. O laudo toxicológico não deixou dúvidas. Envenenamento por arsênico. Ao lado do cadáver, uma maleta de couro marrom. Continha roupas, documentos falsos e envolto em um pano de seda, um pequeno frasco de vidro. Dentro, flutuando em formalina amarelada, um olho humano, azul, como os de Ana Petrovna. Clara havia desaparecido. Testemunhas juraram ter visto uma jovem de cabelos escuros, semelhante à filha dos Kovalyov, embarcando em um navio com destino a Istambul no porto de Novorossiysk. Outras afirmaram tê-la avistado meses depois em Tbilisi ou mesmo em Odessa. Sempre vestida com um chale de seda azul escuro, o mesmo que Ana usava em seu retrato de casamento. Mas nenhuma pista foi confirmada. O caso foi arquivado em 1932, os restos mortais de Ana foram enterrados em uma vala comum no cemitério municipal, e a casa dos Kovalyov foi reduzida a escombros como se as autoridades esperassem que ao apagar seu lar, apagassem também a memória daqueles horrores. Mas a memória, como Ivan tão bem sabia, tem maneiras de persistir. Entre os escombros da casa dos Kovalyov, operários encontraram fragmentos ósseos e instrumentos cirúrgicos enferrujados, vestígios que deveriam ter paralisado as obras, mas que por ordem direta do presidente do Gore, foram rapidamente soterrados sob o cimento de um novo edifício. Nenhuma investigação oficial foi aberta. Nenhum questionamento foi permitido. O prédio erguido sobre o local onde Ana foi
esquartejada, ainda hoje se ergue em Belgorod, como monumento silencioso à impunidade. E como se a própria terra se recusasse a esquecer suas paredes. Abrigaram, ao longo das décadas, uma sucessão macabra de suicídios e acidentes inexplicáveis. As estatísticas são assustadoras, um número desproporcional de tragédias, especialmente em apartamentos ocupados por famílias com filhas, adolescentes. Os moradores locais o chamam em voz baixa de a Casa de Clara, e evitam alugar seus cômodos, não importa quão vantajosa seja a localização no coração da cidade. Foi nesse labirinto de sombras que, em 1997, a estudante de História Marina, Viktorovna Lebedeva, mergulhada em arquivos poeirentos para sua monografia sobre crimes soviéticos, esbarrou nos documentos do caso Kovalyov. O que começou como mera curiosidade acadêmica logo se transformou em uma obsessão. Em seu artigo, O Fenômeno Clara, a história de um crime esquecido, publicado em uma revista universitária de circulação restrita, Marina escreveu palavras que ecoariam como um presságio. Após examinar todos os materiais disponíveis, não posso deixar de me perguntar: será que essa história realmente terminou? Ou Clara ainda existe saltando de uma jovem para outra, perpetuando seu ritual grotesco? Sua pesquisa revelou um padrão aterrador. Nos últimos 20 anos, pelo menos 12 casos em cidades da URSS envolvendo filhas que assassinavam suas mães com a cumplicidade dos pais. Em muitos deles, os corpos eram desmembrados, em alguns, os algozes tentavam preservar partes das vítimas com substâncias químicas, um detalhe que gelava o sangue. Um mês depois da publicação, Marina desapareceu. Seu quarto no alojamento estudantil foi encontrado vazio, exceto por 2 objetos inquietantes: um vestido azul escuro, antigo demais para pertencer a uma jovem do século XXI, e um chale de seda. Sobre a cama, sobre a mesa, uma fotografia amarelada, uma mulher de traços delicados com a inscrição no verso Ana Petrovna, 1925. As buscas foram infrutíferas. A única pista veio de sua vizinha de quarto, que jurou ter visto Marina na noite do sumiço, sentada por horas diante do espelho. Ela penteara os cabelos sem parar, cantando baixinho uma canção que soava como de outro tempo, contou a testemunha, ainda pálida ao relembrar. Quando perguntei o que fazia, ela se virou para mim com um sorriso, mas não era o sorriso da Marina. Era como se alguém mais estivesse usando seu rosto. E então ela disse: estou me preparando para encontrar minha mãe. Todos nós nos reencontraremos em breve. Você também. Conhecerá ela logo. Depois virou-se para o espelho novamente, como se eu nem existisse. 3 anos mais tarde, em 2000, a professora de psiquiatria Yevgenia Dmitrievna Savina, especialista em distúrbios mentais raros, recebeu pelo correio um pacote sem remetente. Dentro, um frasco de vidro opaco contendo um olho humano mumificado e uma carta escrita à mão com tinta desbotada em papel amarelado. Querida Yevgenia, você é a única em quem posso confiar. Preciso que me ajude a entender o que está acontecendo comigo. Às vezes sou Clara. Às vezes sou Ana. Às vezes sinto que sou todas elas ao mesmo tempo. Savina levou o material à polícia, mas a investigação esbarrou em um beco sem saída. A caligrafia era impossível de rastrear e o DNA do olho pertencia a uma mulher do início do século XX, geneticamente ligada a várias vítimas de assassinatos ocorridos entre as décadas de 1930 e 1950 em diferentes repúblicas soviéticas. Em seu diário publicado póstumamente em 2005, Savina anotou com letra trêmula: estou convencida de que o caso Kovalyov não se resume a uma garota psicopata e seu pai monstruoso. Há algo aqui que transcende a psiquiatria convencional. Meus colegas riem quando falo em transposição de personalidade ou infecção psicológica. Mas como explicar esse padrão que se repete há quase um século? Como explicar por que nas últimas semanas tenho sonhado com aquele vestido azul escuro? Ou por que ao me olhar no espelho, às vezes vejo um rosto que não é o meu, o de uma jovem de olhos gelados e um sorriso que não pertence a este mundo? 2 semanas depois dessa anotação, Yevgenia Savina foi encontrada morta em seu consultório. A versão oficial: suicídio por envenenamento com cianeto. Mas detalhes sinistros permaneceram sem resposta, porque um chale de seda azul escuro estava enrolado em seu pescoço. Se ela nunca usava acessórios assim, por que dezenas de fotografias de mulheres, todas com a mesma expressão vazia nos olhos, foram encontradas em seu computador?
E acima de tudo, para onde desapareceu o frasco. Com o olho humano, que ainda estava em sua mesa na véspera da morte. Por anos, o caso Clara Kovalyova parece ter mergulhado novamente no esquecimento. Até que em 2010, uma adolescente de 16 anos, Alina Sergeyevna Kniazeva, foi internada no Hospital Regional de Belgorod com sintomas alarmantes, lapsos de memória durante os quais, segundo os pais, ela se tornava outra pessoa. Falava com modismos do início do século, chamava a si mesma de Clara e demonstrava um conhecimento anormal sobre anatomia e métodos de preservação de tecidos. O psiquiatra Igor Nikolaevich Vasiliev, responsável pelo caso, registrou em seu relatório: a paciente exibe sinais claros de dissociação de identidade. No entanto, a personalidade alternativa, que insiste em ser chamada de Clara, possui memórias e conhecimentos impossíveis de terem sido adquiridos por Alina em sua vida cotidiana. Descreve Belgorod dos anos 1920 com precisão histórica assustadora, menciona ruas que não existem mais, lojas que fecharam há décadas. Mas o mais perturbador é sua fixação por sua mãe, uma figura que, segundo ela, foi dividida em partes, mas ainda vive e que continua a reunir novos pedaços através das jovens que Clara escolhe. Em uma sessão de hipnose profunda, gravada em 15 de maio de 2010, o diálogo entre Vasiliev e a personalidade de Clara revelou algo ainda mais aterrador. Clara, você me ouve? Sim, doutor, eu ouço. A voz de Alina havia se transformado, mais grave, quase adulta. Você sabe quem é? Sou Clara Ivanovna Kovalyova. Tenho 20 anos. Vivo em Belgorod com meu pai, Ivan Fyodorovich. E em que ano estamos? 1929. Não, espere. Uma pausa. A respiração se acelerou. Eu sei que não é 1929, mas também não é 2010. É como se o tempo. Outra pausa mais longa. Então, um riso baixo, quase um sussurro. É como se o tempo fosse uma ferida que nunca fecha. Outro tempo. A voz agora era um murmúrio rouco, como se viesse de muitas gargantas ao mesmo tempo. Eu estive em muitos tempos, em muitos corpos, doutor Vasiliev. Uma pausa carregada, como se ela mastigasse as palavras antes de cuspir. Las, o que você quer dizer com Alina? Clara? Depois do que fizemos com minha mãe e meu pai e eu, não pude ficar no meu próprio corpo. Tive que partir, mas ela não me deixou ir. Os dedos de Clara se contraíram, arranhando o braço da cadeira. Ela ainda me segura aqui. Ainda está costurando seu novo corpo peça por peça. Usa mim para encontrar novas filhas. Novas partes. Vasiliev. Um riso seco, como folhas mortas esmagadas. Quem são essas filhas? Alienas. Claras. Como eu era. Jovens. Lindas. Com aquele laço especial com a mãe. A voz baixou para um sussurro quase inaudível. Minha mãe diz que precisa. Exatamente dessas. Para terminar o que meu pai começou. E o que seu pai começou, Clara? Ela riu. A grande obra. Os olhos se arregalaram, brancos como leite coalhado. Ele tentou preservá-la para sempre, mas não entendeu que ela já havia encontrado um jeito de ficar. Está fragmentada, doutor. Espalhada. Mas viva. Em cada pedaço, um fragmento de sua consciência. E através de mim, a mão tremeu no ar, como se segurasse fios invisíveis. Ela encontra mais pedaços. Mais corpos. Onde está sua mãe agora, Clara? Em todo lugar. A respiração se tornou ofegante. Em Belgorod, em Kharkiv, em Moscou, em Novosibirsk, onde quer que haja um pedacinho dela. A voz desceu a um rosnado. E a parte mais importante. Um suspiro longo, úmido. Ela está aqui. Nesta mesma enfermaria. No porão da enfermaria. Sim, um aceno lento, quase hipnótico. Na ala antiga, onde ficava o necrotério. Ela espera. Espera que eu leve a Alina até ela. Os lábios se curvaram em algo que não era. Um sorriso. Prometi à minha mãe que a traria. Em breve. Muito em breve. Depois da sessão, Vasiliev não conseguiu sacudir a sensação de que algo raspava dentro de seu crânio, como unhas em vidro. As palavras de Clara o perseguiram até o café da manhã, até o chuveiro, até o espelho, onde, por um segundo, jurou ver outros olhos refletidos nos seus. Às 19h47, contra todos os protocolos, ele desceu ao porão da ala abandonada. Cheiro de mofo e formalina o recebeu como um abraço podre. A lanterna tremia em suas mãos enquanto ele empurrava os armários enferrujados, os arquivos apodrecidos, até encontrar aquilo que não deveria existir, uma porta.
pequena, escondida. Como se o hospital tivesse cuspido um cômodo esquecido entre suas entranhas. Dentro, o ar era espesso, doce, como mel podre. No centro, uma mesa de autópsia, antiga, coberta por um pano cinzento de poeira. Vasilieu puxou o tecido. O frasco de vidro era enorme, cheio de um líquido turvo que refratava a luz da lanterna, em padrões doentios. Dentro dele, flutuando como uma medusa em águas profundas, havia uma cabeça, de mulher, cabelos longos, negros, ondulando lentamente na solução. A pele, impossivelmente preservada, tinha um tom ceroso, quase vivo. Os lábios, entreabertos, como se estivessem prestes a sussurrar. Ao lado do frasco, um caderno de couro rachado. Na capa, letras desbotadas. Diário de Ivan Feodorovich Kovalyov de 1920 a 1930. Vasilieu abriu-o com dedos trêmulos. A última entrada, datada de 6 de dezembro de 1929, dizia: somos obrigados a fugir, mas não posso deixar Ana. Levarei comigo o que há de mais precioso, seus olhos, onde sua alma ainda mora. Clara tinha razão. Ela estava aqui. E então o frasco se moveu. Um som úmido como lábios se separando. Os olhos da cabeça, abertos. Fixos nele. Piscando. Vasilieu recuou, tropeçando na cadeira. A voz que ecoou não veio do frasco. Veio. Dentro dele. Você veio, Igor. Sabia que viria. Não eram palavras. Era melodia. Uma vibração nos ossos, nas terminais nervosas. Ele sentiu os lábios se moverem sem sua permissão. O que você quer? O que sempre quisemos. A cabeça sorriu. Os dentes perfeitos brilhando através do líquido. Minhas filhas. Minhas partes. A Lina já está a caminho. Você a trará para mim. Como Clara prometeu. Eu não vou fazer isso. Você já está fazendo. Os olhos da cabeça se dilataram, pretos como poços. Veja, visões inundaram sua mente. Dezenas de garotas. Em quartos escuros. Em hospitais. Em porões. Todas com o mesmo sorriso. Todas sussurrando o mesmo nome, mamãe. Não. Vasilieu pressionou as têmporas, mas as imagens cresciam como rachaduras em vidro. Isso não é real. É mais real do que você, Igor. A voz agora era um coro, 1000 vozes sobrepostas. Você é apenas um recipiente. Um vaso. Assim como Clara. Assim como a Lina. Assim como todas as outras que carregam pedaços de mim. Ele viu a rede. Fios invisíveis conectando as garotas. Um tecido vivo pulsante com a cabeça no frasco como nó central. Eu vou destruir você. Sua própria voz soava distante, afogada. Vou queimar tudo. Tente. O sorriso se alargou. Mas lembre-se, o fogo não mata o que já está morto. E eu, Igor, os olhos brilharam, úmidos vivos, eu nunca estive mais viva. Vasilieu correu. Correu como um animal ferido, tropeçando nas escadas, arranhando as paredes. Encontrou um galão de gasolina no depósito de manutenção. Voltou, derramando o líquido no chão sobre a mesa, sobre o frasco. A cabeça riu enquanto as chamas lambiam o vidro. Adeus, mãe. Mas quando o fogo consumiu tudo, quando as vigas desabaram e o calor queimou suas sobrancelhas, Vasilieu soube. Ela não estava ali. Nunca esteve só ali. E quando as chamas refletiram em seus próprios olhos por um segundo, ele viu Ana Kovalyova olhando de volta, sorrindo. Anos depois do início da investigação sobre o desaparecimento de Anna Kovalyova, o jornalista Dmitry Verkovsky anotou em seu caderno, com letras trêmulas, a cada dia. Fico mais convencido de que esta história não terminou. Clara Kovalyova não existe. Mais como pessoa, mas como uma ideia. Um padrão. Um vírus psicológico que salta de uma vítima a outra, infectando mentes como um parasita. E o pior é que ao mergulhar nesta investigação, temo ter me tornado mais um elo nessa corrente maldita. Um ponte entre o passado sangrento e o futuro que ainda está por vir. Na manhã seguinte à publicação desse texto, Verkovsky evaporou. Seu apartamento foi encontrado vazio, exceto por um detalhe perturbador, sobre a escrivaninha de Mogno, uma antiga tinteira de vidro escuro e uma folha de papel amarelado, onde uma caligrafia arcaica traçava, em tinta quase seca, a grande obra continua. Mamãe, aguarda novas filhas. As buscas não encontraram vestígios, mas suas palavras acenderam uma chama. A história de Clara Kovalyova, antes confinada a arquivos empoeirados, virou obsessão coletiva. Fóruns online fervilhavam com teorias, grupos em redes sociais multiplicavam-se como células cancerígenas. Testemunhos surgiram, mulheres com o rosto de Clara,
Aquele rosto pálido e angular, os mesmos olhos fundos das fotos do século XIX, foram vistas em estações de metrô de Moscou, em mercados de Kiev, em becos de Minsk. Sempre à noite. Sempre sorrindo. O mais aterrador foi o grupo Filhas de Ana, uma seita digital onde jovens entre 16 e 20 anos juravam ser reencarnações de Clara. Nossa missão é reunificar a mãe. Escreviam em posts crípticos, acompanhados de fotos com cortes auto-infligidos, marcas idênticas às que Clara fez em si mesma antes de matar. O grupo foi deletado. Após denúncias de pais desesperados, 3 meninas haviam desaparecido depois de postarem a mesma mensagem. Ela me chamou. Vou para casa. Em 2021, o psiquiatra Sergei Belial, da Universidade Estatal de Moscou, tentou dar um nome ao horror. Em seu estudo Epidemias Psíquicas na Era Digital, o caso do legado de Clara, ele disse: o que temos aqui não é uma lenda urbana, mas um meme patogênico ou um padrão de comportamento que se réplica como um vírus, usando a cultura e a tecnologia como vetores. Clara Kovaliova foi a paciente zero. Seu ato original, o parricídio, a automutilação, a obsessão pela mãe fragmentada, criou um arquétipo tão poderoso que agora funciona como um software malicioso, reescrevendo identidades frágeis. Adolescentes com traumas maternos, propensão a dissociação ou necessidade extrema de pertencimento são as vítimas perfeitas. Elas não imitam Clara. Elas se tornam Clara. E por um tempo deixam de existir. Belial foi além. O digital acelerou a contaminação. Antes, um mito como esse demoraria décadas para se espalhar. Hoje, um único vídeo, um desafio nas redes, um grupo secreto, e o vírus encontra novos hospedeiros em horas. As Filhas de Ana não são uma seita. São sintomas. E o mais assustador, o padrão está evoluindo. Seu artigo terminava com uma advertência em negrito: se Clara era a doença, Ana é a fonte. E a fonte ainda está ativa.